Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Aqui conosco tudo bem, graças a Deus. Agora com esse sol que chegando, né? Um verãozão e a gente tá meio que desacostumado depois de tantos meses, né? Com o tempo frio, depois bem ameno e agora um calor louco, gente. A gente tá até mole, né? Mas então, hoje o papo é sobre um assunto que eu gosto muito. Eu comecei a me interessar pelo minimalismo no ano de 2013. Né? Eu era super curiosa para entender melhor e tal. E depois disso, de lá para cá, só vem tendo adeptos, né? Desse estilo, digamos assim, de vida, né? Então, são várias definições, assim, um leque de definição muito amplo, né? Para o minimalismo, né? E assim, eu particularmente sou assim muito apaixonada pelo minimalismo, porque, e assim, antes de mais nada, tento, né? A gente tenta praticar o minimalismo na nossa vida aqui. E olha que não é algo simples, principalmente morando aqui nesse país, que é o país, assim, o maior, né, país consumista mesmo do mundo, né? Mas enfim, aí mais um motivo para a gente realmente dar atenção e trabalhar isso daí. Porque assim, para mim, o minimalismo é super libertador, é algo muito inteligente de ser praticado, né? Porque principalmente nos dias de hoje, que a ansiedade toma conta da gente e a gente às vezes confunde vontade, desejo, necessidade principalmente, né? Em ter as coisas, né? Em acumular coisas, bens, né? Enfim, assim, eu quero me ater mesmo para falar sobre o minimalismo com as crianças, né? E é muito interessante, é muito maravilhoso e eu tenho observado porque, como eu disse, que a gente tenta praticar, né, e exercitar esse novo estilo de vida que a gente escolheu, né, para nossa. Porque, olha só, minimalismo eu vejo como inteligente, um estilo de vida inteligente. O seu bolso agradece em primeiro lugar, a sua mente fica mais serena, você tem um poder de decisão, de escolha muito mais certo mesmo, das coisas que realmente você precisa, que você necessita. E com isso você ganha mais tempo, né, com a sua família. E eu quero direcionar o minimalismo para as crianças, porque hoje, como eu disse, né, a gente já vive num mundo, né, eu falei aqui dos Estados Unidos, que é um país muito consumista, e é mesmo, gente, tipo, é um desafio estar aqui. Um outro momento eu quero contar para vocês sobre esse consumismo desenfreado que é esse país. Assim, é cada coisa que acontece que eu fico de boca aberta, eu fico boba de ver. O descarte das coisas, né, que as pessoas fazem, de coisas que você olha e você fala assim, o quê? Isso aqui é lixo, né? Lixo, entre aspas, né? É para jogar fora. Mas assim, gente, voltando, né, na questão da criança. A criança, vamos falar de algo que, brinquedo, por exemplo, né? A criança gosta muito de brincar. E é sempre que a gente sai, né, a gente vê um brinquedo aqui, outro ali, uma coisa interessante que é agradar os filhos. E eu sempre tomo como exemplo lá em casa, né? O Anderson é um que antes da Melina nascer, todo dia ele chegava com uma coisinha diferente lá em casa. Olha o que eu trouxe pro neném, olha que bonitinho. E tipo assim, gente, às vezes ele chegava com algum objeto assim, que eu olhava e falava, nossa, que bacana, bonitinho. Mas ela vai usar isso aqui daqui uns 2, 3 anos, né? Ou seja, muito fora, né, do momento. Ou seja, não tinha necessidade nenhuma naquela hora, né? Mas eu entendo, né? É a satisfação, é a ansiedade da chegada da pequena, né, e tudo. Então, dessa forma, parece que você dá se sente um pouco melhor, digamos assim. Mas daí que veio mesmo a necessidade da gente intensificar a prática, né, do minimalismo. E foi assim que começou.
que começou inclusive a gente buscar também a meditação, né? A meditação em casal, porque eu sou super ansiosa, né, também. Mas vamos lá, voltando para a questão da criança. Quando a criança ganha um presente, fica satisfeita, e parece que quando a gente sai e vê outra coisa, a gente quer de novo, né? Ah, não, mas só isso aqui, vou levar só isso aqui. Ah, criança não precisa não, né? Meu filho não precisa não, já tem muito brinquedo, mas tão bonitinho isso daqui, tão interessante, tão engraçadinho. Aí leva, enfim, sua casa fica cheia de coisas, né? E daí, a criança é assim, naturalmente a criança já tem, né, a essência da criança já é de se contentar com pouca coisa, né? Porque a criança, ela já gosta de trabalhar a imaginação, a criatividade, e assim, nem é que ela gosta, né? Ela já tem isso, ela nasce com isso, né? Então, se a criança fica em meio, né, a tanto brinquedo, tanta opção, ela fica com pouco tempo, né, e com muita escolha. E isso pode gerar um estresse, isso gera ansiedade e gera indecisão, né? E isso não é bom. De fato, isso não faz bem para a criança. Tanto que às vezes a gente fala, pega isso lá, brinca com isso aqui, olha que bonitinho aquilo lá, a criança fica perdida, né? Como se a criança, por exemplo, gosta muito de bichinho, né? De estimação. Suponhamos que a criança ganha um gato. Então ela vai ter o gatinho, que é um ser vivo, obviamente precisa de cuidados, né? E a gente vai estimular o senso da responsabilidade da criança com os cuidados com o bichinho, né? Com o cachorrinho, por exemplo, com o gato. Mas imagina vocês, se a criança, ao invés de um animalzinho, ela ganha 10. Será que ela vai conseguir cuidar dos 10 bichinhos, no caso dos 10 gatinhos, sozinha? Acho que não, né? E nem ela vai querer. Ela vai entender aquilo como difícil e como impossível, digamos assim, exercitar essa responsabilidade. Ou seja, a gente, ao invés de trabalhar, a gente vai desconstruir o senso da responsabilidade da criança, né? E com isso vai acarretando um monte de outras coisas desinteressantes, né? E se a gente começa a preocupar com isso, ao invés da gente canalizar a vontade da gente, né? Por exemplo, o dia desse, eu gosto de abrir os parênteses aí para ir exemplificando. O Anderson comprou um Jeep para Melina. Muito fofo o Jeep, uma gracinha, né? Bonitinho. Eu achei louvável a ideia, por quê? Né? Porque a gente sai muito para passear. Eu acho que tem tudo a ver o Jeep dela com os nossos passeios, né? Passeio campestre, né? A gente vai muito para os parques, trilhas. E sempre tem que levar o carrinho dela, o carrinho eu digo, né, de bebê. E aí, pai, por que não? Poxa vida, né? Bonitinho, engraçadinho, jipinho. E alivia o braço da gente, né? Pensando por aí, tudo bem. Aí resolvemos, compramos o jipinho para ela. Mas assim, é assim que começa mesmo, né? Uma coisa aqui, outra ali, sem contar que os brinquedos eletrônicos, isso em outro momento eu vou falar, eles não são tão interessantes, eles são emburrecedores, né? Eles não ajudam a trabalhar a criatividade, a imaginação da criança. Mas isso aí num outro momento a gente fala. Então vou falar bem sobre o estilo de vida da criança em relação às coisas que ela ganha, né? Os brinquedos, aplicando o minimalismo para elas. Enfim, então, como eu disse, elas ficam com esse senso da responsabilidade meio atrapalhado quando elas se veem em meio a muitos brinquedos, né? Então, realmente não é interessante. E se a gente começa a trabalhar, digamos que uma quantidade aceitável, digamos assim, de brinquedos, né, para a criança, a gente pode distribuir essa quantidade de brinquedos, né, nada em exagero, né? Mas distribuir, guardar em caixinhas, em baús. E sempre assim, de tempo de semana em semana, a gente alterna, né? Os brinquedinhos, eu tenho feito isso e tem sido ótimo. Uma que meu apartamento é bem pequeno, então para mantê-lo organizado eu faço isso.
E para Melina é excelente, é uma boa, né? Porque quando eu abro uma outra caixinha para ela, ela já esqueceu daquele brinquedinho, ela olha com aquele olhar surpreso, e é como se ela estivesse me agradecendo, né, por aquele brinquedo que ela já ganhou, às vezes um bom tempo, né? Mas ela me agradece de novo. Aí eu guardo aqueles que ela já estava brincando e assim eu vou fazendo de tempos em tempos. E com isso a gente também vai trabalhando, olha só, uma coisa vai buscando a outra. A criança por si só também, ela já nasce assim, ela já tem um senso da generosidade, da compaixão, da atenção, né? Só que tudo isso tem que ser realmente trabalhado com muito carinho. E falando da compaixão, da atenção, da solidariedade, a gente pode fazer assim também. Uma dica interessante, com pouco, né? Que de repente a gente oferece para a criança. Para exercitar a doação, por exemplo, também, para que ela aprenda, né? A gente deixa um baúzinho num cômodo da casa, num cantinho e fala, olha, esse brinquedinho aqui você não tem utilizado muito, não tem brincado muito. Que tal a gente doar ele para uma criança que precisa, que vai ficar feliz? Eu tenho certeza que toda criança gosta disso, né? E principalmente quando é um brinquedo que elas têm um apego talvez maior, é interessante também, né, mostrar que, olha, você já brincou, já foi bom, né? Mas que tal agora a gente doar? Tem alguma criança que vai achar muito bom em ganhar esse brinquedo. A criança também resolve, né? Ou seja, a gente não precisa de doar todos os brinquedos da criança, né? A gente tem que, até deve guardar alguns para, né, fazer parte realmente da história dela, para quando crescer a gente contar, né? Mas enfim, quando a gente exercita isso, a criança entende. E outra tática bacana é o quê? Ah, olha só, tá chegando o seu aniversário. Vamos então encher aquela caixinha de algumas coisas, porque de repente você vai ganhar outros brinquedos. A criança para refletir, pensar e ela concorda. Ou tá chegando Páscoa ou Natal, né? Alguma coisa assim, uma data em que normalmente ela ganha presentes. Então é bom a gente exercitar esse lado daí. Sem contar, gente, que quando a gente pratica o minimalismo, como a gente tem feito lá em casa, é muito interessante porque sobra mais tempo. Claro que agora, em época de pandemia, não serve como exemplo porque a gente está tendo um tempo maior, né? Assim, muitas pessoas estão tendo um tempo maior, né? Eu sei que outras não, estão trabalhando muito e tal. Mas enfim, não é uma referência esse momento, né? Mas quando a gente pratica o minimalismo, a gente tem mais tempo, tem mais espaço na casa. A minha casa, por exemplo, o apartamento é pequeno, né? Então, quando a gente organiza, a Melina tem uma casinha. Até muita gente me pergunta, nossa, mas ela tem uma casa dentro da sua casa? Então eu digo, tem. E eu achei muito bacana ter essa casa para Melina, porque isso daí desperta um monte de coisa boa nela também. É um cantinho que ela tem dentro da nossa casa para ela, né? Então ela tem até uma cozinha dentro da casinha dela. E então, quando ela me vê na cozinha fazendo as coisas, ela também quer. Então isso é até uma forma dela não ficar muito comigo na cozinha e ir para a cozinha dela. Ela brinca com as panelinhas dela, com os talheres e tal. E ela leva os bichinhos dela para dentro da casinha, ela brinca. Eu ensino também já a ter aquele senso da ordem, da organização, né? Porque a criança na idade que está a minha, ela já começa, já consegue organizar, né? Porque ela tem necessidade de brincar. A criança quando é pequenininha assim, óbvio, né? E de fazer até uma certa bagunça. Mas é bom a gente falar, olha, agora vamos guardar os brinquedos, agora é hora de guardar, de organizar. E a criança não é boba, ela olha a gente fazendo, ela sabe, né, que tem que ser feito. Então assim, com isso, né, com esse minimalismo, menos jogos, menos TV, menos, né, atenção para a TV, a criança vai brincar mais com os pais, ela vai brincar mais sozinha, né? No caso, a Melina, agora que ela está começando com a necessidade de familiarizar com outras crianças, de socializar, né? Mas no momento ela ainda brinca muito bem, só conosco lá em casa e sozinha. E é incrível, gente, quando não tem TV ligada, quando não tem, né, nada por perto para desviar a atenção dela, ela dá uma atenção maior para o livrinho que está ali e menos livros também. Antes eu deixava mais, ela se perdia nas opções, o que não é interessante.
Então ela tem o cantinho dos livros, eu peço que ela escolha um ou dois e tiro para ela. Isso dá trabalho, né? Não é tão simples, porque o bom mesmo, deixa uma caixa de brinquedo ali, tem tudo, tem livro, tem brinquedo, ela escolhe e pronto. Mas não é bem por aí não, realmente não é muito interessante. Então quando a gente deixa um espaço, no caso de uma sala, de um ambiente para a criança brincar, ela vai criar tanto ali, ela vai brincar, ela vai entender, aliás, nós que vamos entender, porque a criança já entende, que o pouco dela é muito, que o que ela tem, nossa, dá muito para ela brincar, entendeu? Então assim, é muito bacana isso, sem contar em outros aspectos aí, também que tem interferência também quando a gente aplica o minimalismo. E é claro que todo mundo, dentro da sua realidade, sabe o que é melhor para si, para os seus filhos, para sua família. E todo mundo tem o seu momento de entender que precisa ou não de mudança, né? Não necessariamente deve aplicar isso ou aquilo, né? Então assim, é por isso que eu gosto de trocar ideia, né? Porque chega realmente um momento na vida da gente que a gente faz balanço, isso é muito natural. E eu tenho, gente, um outro momento eu quero falar do minimalismo de um modo geral, né? Para não ficar tão extenso como já tem ficado os outros vídeos, mas assim, é muito legal, gente. E assim, mas é complicado, Líbia, porque quando a gente sai, vai nas lojas, nos supermercados, eu já até sei. Realmente é muito complicado. A Melina, que tem só 2 anos, ela já vê as coisas, ela já fala, e tal. Outra dica interessante, então, é já ensinar para a criança. Tem um filme em cartaz, né? Por exemplo, a meninada gosta muito da Frozen, né? Do filminho, né? E aí da bonequinha, da princesa, né? E tal. Aqui, por exemplo, a gente acha para todo lado, né? E muita gente às vezes acha, porque Estados Unidos é tudo baratinho e tal. Né? Não, né? Não é tudo que é barato, não, né? E então a gente já sai, a gente faz isso sempre. A gente vai no shopping, agora não, agora a gente não tá indo em função da pandemia. Mas quando dá pra gente sair, nossa, a gente visita muitas lojas, nos shoppings e tal. E a Melina já vai acostumando, né? Sair, ver. Às vezes ela brinca, eu dou na mãozinha dela um brinquedinho que ela ficou meio namorando ali e tal. Ela brinca e depois a gente devolve. Eu falo pra ela, dá bye, Melina, bye, até mais. E a criança vai acostumando, ela vai acostumando, né? Quando não pode, não pode. E tem que explicar também, que nem tudo que vê na televisão, que deve e tal, aquelas coisas que todo mundo, né, nós já sabemos, mas que nem sempre é simples de botar em prática. E quando a gente foca no minimalismo e tem o minimalismo como uma opção mesmo de vida, gente, é muito libertador. Sem contar que a natureza agradece, né? A natureza agradece muito, né? Porque aqui nesse país, gente, um dia eu quero fazer um vídeo para mostrar para vocês como o descarte das coisas é assim, acontece muito fácil. É muito louco, gente. Eu, nesses 5 anos, até hoje, eu tô, sabe, eu me pego surpresa com as coisas que eu vejo. Assim, se a pessoa quiser montar uma casa com as coisas que ela encontra, por exemplo, na rua, na porta das casas, gente, é muita coisa, vocês não têm noção. E é muito curioso, viu? E eu acho que vai dar um vídeo bem legal esse daí, eu quero mostrar, para dar uma continuidade no minimalismo, né? E quero abordar também um outro assunto que eu tô recebendo bastante e-mail e eu tenho gostado. Depois eu juro que eu vou mandar até um abraço para um monte de gente que eu não conheço pessoalmente e muitas, por incrível que pareça, moram aqui no país e muitas até em Boston. E eu tenho gostado muito de receber esses e-mails e muitas pessoas me pediram para falar um pouquinho da época que eu tive bebê, da maternidade, como que foi durante o período das consultas, né? Do pré-natal e tudo mais. E eu vou falar sim, tá? Eu vou falar. E é isso aí, né? Mas hoje eu queria abordar um pouquinho sobre o minimalismo, né? Mesmo, que é algo que eu aprecio e cada vez mais eu busco, né? Sabe, gente, sei lá, me esvaziar daquilo que realmente eu não preciso
E isso vale muito para compras, compra mensal. A gente vai para o supermercado, tá com fome, sei lá, e aí já imagina, eu vou levar isso aqui também, porque vai ser interessante, eu vou comprar isso. Ai, gente, é uma bobeira, né? E chega ali, é difícil depois para você organizar, é difícil para você manter no lugar. E tem um monte de coisa que você olha e fala, para que eu comprei isso? Eu não vou comer isso nada não, né? Sei lá, ou eu não vou usar isso daqui. Eu tenho aprendido. Então, para mim, ter vindo para cá também foi um outro desafio, né? De ver as coisas tão facilmente, tentadoras ali na minha frente e eu falar, poxa, Líbia, você não precisa disso agora. E aí eu deixo de lado, né? Então, assim, muito, gente, muito interessante isso. E eu tenho gostado, a minha vida tem melhorado, vocês não têm noção, do meu marido. Porque eu não vou mentir, o meu marido, ele é muito bom nesse sentido, assim, de querer agradar, querer comprar uma coisa ou outra, né? Até para agradar e tudo, mas ele já tem visto que tem um monte de coisa que realmente não há necessidade, né? E é isso daí. A sua vida facilita, é como se descongestionasse, entendeu? E você tem mais tempo, você relaxa melhor, você se sente melhor. E o seu poder de decisão do seu filho, né, das pessoas com quem você convive também, quando estão dispostas a exercitar o minimalismo, é outro também. E é muito bacana, muito legal, a gente já está colhendo frutos com isso, acreditem, tá? E a gente fica com uma mente mais tranquila mesmo de estar fazendo algo que não é fora, né, das normalidades, porque nem tudo que a gente vê acontecendo, né, um consumo desenfreado das coisas e tal, é comum de se ver, mas não é algo normal, né? Tanto que a natureza tá aí pedindo, né, tá pedindo socorro, né? E é isso aí, gente, olha, foi muito bom falar com vocês, hoje eu não tô tão inspirada assim para falar, mas era esse o recadinho que eu queria dar. Quem já gosta desse assunto, né, e já tenta de repente praticar o minimalismo, sabe o quanto é libertador, é só mesmo um toquezinho, uma experiência que eu venho compartilhar aqui com vocês, né? É isso aí, um beijo grande e até breve, bem breve, com o próximo vídeo. Bye!